Você já refletiu sobre o motivo pelo qual um Deus conhecido por seu amor infinito opta por não salvar certas pessoas? Essa questão levanta um panorama intrigante sobre a natureza do amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus permanece fiel aos seus princípios. Entre os cristãos, há uma crença amplamente difundida de que a vontade divina inclui a todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de cada indivíduo. As Sagradas Escrituras reforçam essa ideia em 1 Timóteo 4, que proclama o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Contudo, o que acontece com aqueles que parecem estar distantes desse caminho de salvação? Hoje, abordaremos 7 perfis de pessoas que podem encontrar dificuldades nesse percurso espiritual. Em outras palavras, exploraremos 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, podem não alcançar a salvação. É essencial prestar atenção, pois muitos de nós podemos estar sem perceber em uma dessas categorias. Os incrédulos são aqueles que não reconhecem o nascimento, a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, essas pessoas não podem alcançar a salvação. A única maneira de obter redenção é através da fé em Deus e na crença em Jesus Cristo. João 3,16 destaca que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A falta de fé é um obstáculo espiritual profundo. Os incrédulos rejeitam a mensagem de Cristo e muitas vezes ignoram os sinais divinos presentes na natureza e na história humana. A Bíblia ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Portanto, a incredulidade não é apenas uma dúvida passageira, mas uma postura de rejeição constante à verdade divina. A salvação depende diretamente do reconhecimento de Jesus como Salvador. Aqueles que se mantêm incrédulos vivem em escuridão espiritual, separados do propósito eterno de Deus. É por isso que a mensagem do Evangelho é proclamada constantemente, oferecendo uma nova chance para aqueles que ainda não creem. Aqueles que buscam a salvação por outros meios, que não através de Jesus Cristo, enfrentam barreiras espirituais significativas. Jesus declara claramente em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo enfatiza que a fé em Cristo é o único caminho para a redenção e a vida eterna. Muitos acreditam que boas ações, religiosidade ou pertença a uma determinada tradição espiritual são suficientes para garantir sua salvação. No entanto, a Bíblia ensina que a salvação não pode ser conquistada por méritos humanos, mas é um dom gratuito de Deus, dado através da graça por meio da fé. Efésios 2:8-9. Existem também aqueles que confiam em líderes espirituais ou em práticas religiosas que contradizem a palavra de Deus. Em Atos 4:12, o apóstolo Pedro declara: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso reforça a exclusividade de Cristo como mediador entre Deus e os homens. É importante lembrar que Deus não rejeita ninguém que se volta para Ele com sinceridade. Aqueles que tentam alcançar a salvação por meios alternativos estão enganados, mas ainda podem encontrar o verdadeiro caminho através de um encontro genuíno com Jesus Cristo. A hipocrisia espiritual é um dos maiores desafios para a vida de fé. Jesus condenou severamente essa atitude em Mateus 23:27, comparando os hipócritas a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impureza por dentro. A hipocrisia ocorre quando uma pessoa finge ser justa e devota, mas suas ações revelam o contrário.
Isso inclui frequentar a igreja por aparência, orar em público para ser visto e falar de maneira piedosa, mas sem verdadeira transformação interior. Jesus advertiu que muitos se apresentarão diante dele no dia do julgamento, afirmando ter realizado grandes feitos em seu nome, mas serão rejeitados por não terem um relacionamento genuíno com Deus. Mateus 7, 21, 23. A hipocrisia espiritual impede que a luz de Cristo brilhe na vida de uma pessoa. É um alerta para cada cristão examinar sua fé, buscando sinceridade e autenticidade diante de Deus. Os apóstatas são aqueles que, após conhecerem a verdade, escolhem deliberadamente abandonar sua fé. A Bíblia faz advertências severas sobre esse comportamento. Em 2 Pedro 2, 20 e 22, lemos que, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos nelas e vencidos, estão em pior estado do que no princípio. Esse versículo ilustra o perigo de se afastar da verdade após experimentá-la. O apóstata é alguém que rejeita conscientemente o Evangelho e retorna ao pecado, recusando a graça oferecida por Deus. Essa decisão é vista como uma traição espiritual de extrema gravidade. A situação dos apóstatas é descrita como mais crítica do que a daqueles que nunca conheceram a fé, pois eles rejeitam algo que já vivenciaram. Isso serve de advertência para a importância de perseverar na caminhada espiritual, mantendo uma conexão genuína com Deus. Você já refletiu sobre o motivo pelo qual um Deus conhecido por seu amor infinito opta por não salvar certas pessoas? Essa questão levanta um panorama intrigante sobre a natureza do amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus permanece fiel aos seus princípios. Entre os cristãos, há uma crença amplamente difundida de que a vontade divina inclui a todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de cada indivíduo. As Sagradas Escrituras reforçam essa ideia em 1 Timóteo 4, que proclama o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Contudo, o que acontece com aqueles que parecem estar distantes desse caminho de salvação? Hoje, abordaremos 7 perfis de pessoas que podem encontrar dificuldades nesse percurso espiritual. Em outras palavras, exploraremos 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, podem não alcançar a salvação. É essencial prestar atenção, pois muitos de nós podemos estar, sem perceber, em uma dessas categorias. Blasfemar contra o Espírito Santo é considerado um pecado imperdoável, segundo as palavras de Jesus em Mateus 12, 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E essa advertência sublinha a gravidade de atribuir ao mal as obras realizadas por Deus por meio do Espírito Santo. Blasfemar vai além de palavras irreverentes. É uma postura de rejeição deliberada e contínua à ação de Deus, desdenhando de sua presença e desconsiderando seu poder transformador. Um coração endurecido e incapaz de se arrepender é a principal característica do blasfemador. A Bíblia apresenta exemplos de líderes religiosos que blasfemaram ao atribuir a Satanás os milagres realizados por Jesus. Esse pecado é grave porque fecha permanentemente a porta para o arrependimento, bloqueando qualquer possibilidade de restauração espiritual. A salvação é possível apenas durante a vida. Hebreus 9:27 declara: aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse versículo evidencia que não há segunda chance após a morte. Muitos buscam orações e intercessões por entes queridos já falecidos. Mas as Escrituras são claras. Após a morte, cada pessoa será julgada de acordo com suas ações em vida.
Não há purgatório ou qualquer outro estado intermediário que permita mudanças no destino eterno. Essa realidade deve impulsionar cada pessoa a considerar seu estado espiritual enquanto há tempo. A Bíblia exorta a todos a buscarem a Deus enquanto ainda podem achá-lo. Isaías 55:6. A vida terrena é a única oportunidade para se preparar para a eternidade. Jesus exorta seus seguidores em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso implica viver de maneira constante em santidade e comunhão com Deus. Preparar-se espiritualmente significa praticar a fé de forma genuína, resistindo às tentações e crescendo em amor e conhecimento de Deus. A Bíblia ensina que devemos viver como servos fiéis, prontos para prestar contas de nossas vidas. 2 Coríntios 5:10. A oração constante, a leitura da palavra de Deus e a comunhão com outros crentes são práticas essenciais para fortalecer a fé. Assim como um atleta treina para uma competição, o cristão deve se dedicar ao crescimento espiritual para estar preparado para o retorno de Cristo. Diante dessas reflexões, surge a pergunta mais importante: como está sua vida espiritual hoje? A Bíblia apresenta advertências sérias, mas também oferece esperança. Deus deseja que todos sejam salvos, mas respeita a liberdade de escolha de cada um. Reconhecer nossas falhas, nos arrepender e buscar uma vida em Cristo são passos essenciais para garantir a vida eterna. Não adie essa decisão. O tempo é precioso e incerto. Como afirma Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que dou a cada um segundo as suas obras. Esteja pronto, viva com propósito e permita que sua vida reflita a luz de Cristo.